que eu vou ter que acender a luz aqui, pessoal. Tá ficando noite em Portugal. Comecei então a gravar. Obrigado por lembrar. Essa coisa é bom, às vezes até deixar no automático, porque daí a gente não perde, né? Às vezes eu coloco um post-it bem grande na tela assim, gravar, para não esquecer. Bom, então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho na introdução do CIDS, qual é a proposta, né? E aí não vou falar sozinho também, eu vou só falar um pouco e vou chamar o resto do pessoal aí para falar, porque o pessoal sabe mais que eu aqui, então. Então, desafios sistêmicos, né? Hoje a gente está enfrentando vários desafios e que o CIDS, com a sua proposta, está tentando trazer soluções, né? E dentro desses desafios a gente tem a macroeconomia, o desemprego e as dívidas, as doenças, a comida pouco nutritiva e cheia de toxinas, centralização de poder, desperdícios financeiros, mudança climática, falta de transparência e autonomia, ansiedade e depressão. Então, e aí a gente tem a proposta do CIDS, como é que o CIDS, qual é a abordagem do CIDS perante a isso, né? E o CIDS vai tentar prosperar novas economias, alimento saudável, cooperativas de plataforma, remover intermediários financeiros, regeneração em todos os ciclos, economia colaborativa co-governada e uma esperança de visão do mundo próspero. Isso é o que a advocacia do CIDS, é isso que a gente vai tentar prosperar com esse. Júlio, não é só tu, mas todo mundo, fiquem à vontade aí para me interromper. É legal falar que é uma abordagem sistêmica, né? Porque não adianta a gente resolver só a dor, né? A gente tem que resolver na raiz, né? Na base, no sistema como um todo, mudar o sistema, porque o sistema que está hoje funcionando, ele foi desenhado para ser assim, né? Para gerar todos esses problemas sistêmicos de desigualdade. O sistema econômico ele foi desenhado para ter o crescimento constante. E isso o planeta não comporta por muito tempo, né? Então, volta e meia precisa ficar fazendo uns reboots aí na economia, porque ela não é baseada na dívida, né? Tem um monte de ideias que serviram de base para dar origem aos CIDs, né? E a gente entende que precisa de um novo sistema financeiro e um sistema novo de governança mesmo, planetária, para a gente poder fazer essa transição, né? E aí o CIDS traz essa ideia. É, isso aí, porque a gente aqui tentando fazer algo de diferente, algo de novo, e, pô, imagina num sistema que alguém está tirando uma parte de cada troca que a gente faz, é uma coisa muito básica, né? É uma coisa muito limitante. Então, esse questionamento tem que vir, né? E aí, então, esse slide aqui mostra um pouco a complexidade do ecossistema e, assim, acho que a gente não tem, eu acho não, a gente não tem que entender toda a complexidade e, na verdade, nem é bom pensar que um dia a gente vai entender tudo isso. Acho que é melhor mesmo meter um pé, depois meter outro pé e, aos poucos, e ver onde é que é o nosso lugar dentro desse ecossistema também, né? O legal aí é que assim, dá para você ver que as pessoas que estão interessadas, primeiro, são pessoas que estão buscando maximizar o seu potencial aí, né? Quer dizer, são pessoas que querem se expressar no mundo, né? Que hoje o mundo exclui muita gente, né? E principalmente uma das bases do CIDS até é a alimentação, é comida mesmo, a gente ter uma segurança alimentar, né? Para as pessoas poderem viver, né? Que é o mínimo. Mas parece tão óbvio, mas o sistema hoje nem isso ele não permite, né? Então, aí o CIDS tem um monte de elementos dentro do seu ecossistema, organizações e que já existem, as pessoas têm aplicativos, têm times, parceiros, então ele se conecta de uma forma não tão trivial aí com vários outros atores. Mas aí a gente até tem uns encontros que a gente foca em falar mais sobre o ecossistema. Hoje nem vai ser tanto foco mesmo. Isso aí.
Aí é o seguinte, aqui é a parte que explica um pouco a aplicação, viu, Fabiana? E eu vou passar aqui essa parte agora. Isso aqui está só mostrando mais ou menos como a aplicação ela é e como é que a gente entra nela. Mas a gente vai ajudar você ali pelo Telegram para essa parte. Mas basicamente você recebe um convite de um de nós, aí você consegue se cadastrar lá e você também depois pode convidar outras pessoas. Vale só falar que esse aplicativo ele é como se fosse um passaporte, né, para essa nova forma de viver, para esse novo tipo de civilização aí que a gente está propondo. Então, como ele é um passaporte, você chega como um visitante, né? Você acabou de tirar o passaporte e tal. E conforme você vai se aclimatando nessa nova civilização, você vai se tornando depois um residente e depois um cidadão. E aí o residente já pode enviar propostas, né, para a cooperativa global, que é o sistema do CIDS para fazer propostas de campanhas, que a gente até vai ver um pouco mais hoje, né? E o cidadão ele recebe o direito de voto, então o cidadão do CIDS pode votar nessas propostas, né? Então isso que é legal. Ou seja, o CIDS não é só um novo dinheiro, né? Ele também traz uma nova espécie de democracia digital líquida, né? Que a gente vai ver um pouco. Então por isso que ele é diferente de vários outros projetos de criptomoedas tradicionais, né? Ele é um passaporte, ele também é uma carteira, né? Porque essa aplicação, além de ser o passaporte para esse ecossistema, para esse mundo, ele também é a carteira onde você guarda o seu dinheiro, as suas seeds. Aí, ponto, a gente também pode cadastrar organizações, assim como no nosso sistema atual, né, também existe o cadastro de pessoas e de pessoa jurídica e pessoa física. No CIDS também vai trazer essa proposta de pessoas e de organizações. E aqui a gente pretende entrar um pouco mais nisso daqui hoje, que é a parte das propostas, que aqui entra o que o Júlio estava falando aí também, né, da democratização realmente de a gente ser quem toma as decisões, quem levanta propostas, quem recebe fundos para alavancar projetos ecossociais. E aí não sei, Júlio, se a gente fecha aqui agora primeiro, depois a gente volta no assunto das propostas, ou você quer mergulhar um pouco mais aqui? O que você acha? A gente podia abrir para umas perguntas primeiro e contar um pouco mais de alguns detalhes, aí depois a gente volta para as propostas. Acho que podia fazer assim, né? Também queria ouvir se alguém mais que tem bastante gente aqui da comunidade que já está há algum tempo, se alguém quiser contar mais alguma coisa, não precisa ser só a gente falando também, né? Então, porque o então não sei se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida já e quiser trazer, super fica à vontade, ou quiser comentar algo mais. Se quiser tirar o slide por enquanto, Ed, depois a gente volta. Vou tirar. Então, agora vamos abrir um espaço para qualquer um perguntar ou também trazer uma contribuição, né, sobre o que a gente falou. Como é que é a experiência de vocês que já estão no CIDS? Como é que está sendo, né, essa experiência? O que que vocês, se quiser trazer alguma coisa, só super aberto. Eu tenho um monte de coisas bobas assim, né, para perguntar e também para contar aqui para vocês, porque assim, eu eu entrei no CIDS tem, eu acho que mais ou menos um mês. Só que ao longo desse mês aqui eu entrei também no grupo do Telegram e comecei a acompanhar as publicações lá. E é muito interessante para quem ainda não está lá, não conhece, está chegando agora, porque é uma comunidade colaborativa onde as pessoas, né, desenvolvem processos de trabalho de colaboração para ajudar uns aos outros ali, inclusive a entender o próprio sistema, o que é o CIDS, enfim. E também, né, é um convite para a gente estudar um pouco sobre isso, para saber como ele funciona. Só que, assim, ao longo desse mês, eu tentei estudar e não consegui
né? Vi pouquíssima coisa e fiquei tentando absorver, acompanhar, entender melhor como funciona o ecossistema CIDS, né? Esse sistema financeiro, essa moeda regenerativa lá pelas trocas no Telegram. E, enfim, e assim, como já foi dito aqui quando eles estavam apresentando, né, essa coisa do passaporte, né, a gente tem 3 categorias, não sei se é assim que fala, né, de visitante, residente e cidadão, né? Eu estou ainda como eu cheguei há um mês, eu não fiz todos os procedimentos ainda, estou visitante, né? Porque a gente que chega logo do começo, a gente tem lá umas missões a cumprir, assim, plantar algumas sementes, né, na comunidade, depois fazer uma transação e falar assim, meu Deus, o que será que essa transação? Eu tenho que comprar alguma coisa, eu não sabia o que era essa transação. Aí o Júlio fez aniversário esses dias, aí o Ravi lá no grupo falou assim, gente, vamos dar um presente para o Júlio, vamos enviar um CIDS cada um para ele de presente de aniversário de contribuição pelo trabalho dele. Aí eu enviei, aí apareceu para mim, olha, você já fez sua transação. Eu falei, era isso? Eu estou contando aqui como eu estou descobrindo as coisas fazendo e sem ter tido tempo de estudar. E aí hoje eu queria ter chegado aqui já com o meu convidado, com o meu convite enviado para um convidado, né? Mas eu não consegui fazer isso ainda, porque assim, né, eu sinto que para convidar as pessoas, para poder explicar para elas, eu preciso ter um repertório, né, para explicar, mas o que é, né? Enfim, eu sei mais ou menos, enfim. Só sei falar o geral, assim, né? Que é encantar. Gente, é um sistema financeiro super legal, digital, né? Que vai investir em projetos regenerativos no planeta todo. E aí nós todos seremos cidadãos desse sistema e faremos uma governança, né? Autogerida, democrática, né? Onde todos participam e escolhem os projetos a serem investidos. Mas então, aí eu nem lembro mais o que eu ia perguntar, para falar a verdade. Eu comecei a contar o meu processo aqui, como é que eu estou Ô lidando com Sidney, isso, eu esqueci a pergunta. tu disse que ainda precisa de vocabulário para convidar o pessoal. Pô, cara, tu largou aí o vocabulário. Já convenceu todo mundo aqui, ó. É. Convidaria Mas, qualquer um aqui. ô Sidney, tu lembra qual é a vantagem, o que é legal de se tornar residente, de se tornar cidadão, se tu ou se alguém quiser partilhar aí com todo mundo? Então, eu não sei, eu não tinha sacado, eu fui descobrir essa semana agora, depois do encontro de segunda-feira, né, que tinha residente e cidadão. Eu achava assim depois que eu descobri, eu falei, eu sou visitante ainda, eu já sabia que eu era residente, e passar para cidadão. Depois eu prestei atenção lá nas coisinhas que estão fixadas lá no grupo, as orientações, aí eu li, eu falei, putz, né? Entendi, né? Vou ter que passar primeiro essa fase. Mas eu não entendi ainda o que são esses vouchers, né? Que a gente tem que passar voucher. E assim, e outra coisa que eu queria perguntar para vocês também é o seguinte, né? Assim, eu tenho aqui uma quantidade de CIDs, né? Quantos CIDs eu tenho que enviar num convite para uma pessoa, sabendo que essa pessoa vai ter que ter depois 50 CIDs para começar a trajetória dela. E assim, eu só vou ter convite, você tenho condições, eu tenho 93 CIDs aqui, de convidar uma pessoa, então, se eu tiver que passar 50, como é que a gente consegue mais CIDs, essas coisas assim, para poder ir caminhando na comunidade, enfim. Sidney, adorei sua fala, adorei sua energia. Eu vou começar a falar também. Eu acho muito legal do CIDS também essa maneira de aprender que a gente vai dando mão para o outro, sabe? Igual o Ed comentou também, que depois a gente ajuda via Telegram, às vezes já está rolando de pedir um voucher, às vezes nem sabe direito o que é, mas vai indo. O voucher você dá ali através do aplicativo e ele é como se fosse uma validação, assim, a princípio, né? Para você dizer que é uma pessoa real, tipo, te conheço, você está ali. E ela também serve para você se tornar residente e também é uma forma de reputação, né? Então, isso mais tarde vai se tornar também maneiras de voto, porque quando você vira cidadão, a quantidade de reputação que você tem é como se fossem os pontos de voto, que você pode distribuir nos projetos que estão lá numa seção que chama Co-op.
né? Então, eu acho que é bem a intenção também desse encontro de hoje, a maneira também como está sendo evoluindo, é isso da gente ir aprendendo junto, né? Que é uma ideia do início do Seeds, assim, de ser um jogo. Eu também, quando eu entrei, não sabia quase nada de criptomoeda, de tudo, mas eu senti um impulso, assim, eu acho que todos nós sentimos um pouco de que é essa parada e que ela supre uma necessidade de algo que a gente não consegue escapar, né? Que é o dinheiro. Eu já fui muito mochileira, já vivi por aí, assim, meio trancos e barrancos, mas não adianta, é difícil você se livrar totalmente de dinheiro, né? Você precisa ter alguma forma aí de alguma renda, nem que seja para um ônibus ali, uma cerveja aqui. Então, o Seeds, ele supre essa ferramenta básica, mas de uma maneira que a gente, inclusive, cocria, né? Então, estava falando, a gente vai se dando a mão para aprender como funciona, mas também já com o entendimento que você mesmo tem, né, de que a gente vai cocriando isso, tem vários círculos. Às vezes pode até parecer meio verdade, né? Porque você chega com esse passaporte nesse novo mundo, com várias coisas interessantes, e a liberdade também, ela exige que a gente se conecte com o nosso coração para saber qual o caminho, né? Senão pode ser tudo, vai entrando, que nem eu quando entrei, estava em todos os círculos, em todas as reuniões, em todos os grupos. E isso também eu já experienciei no meu trabalho produzindo eventos, assim, que às vezes eu ofereço muita liberdade, às vezes as pessoas, teve uma vez que falaram assim, nossa, adorei o evento. Eu falei, que bom que você gostou. Ele, não gostei não, foi horrível. Aí eu, nossa, foi horrível, como assim? Ele, não, porque eu podia sentar, eu podia levantar, eu podia não sei o quê. Quando a gente pode fazer tudo, a gente se descobre também, né? Então, é um convite aqui para a gente considerar que a gente sempre vai estar aprendendo nessa jornada, porque eu estou feliz de ter vocês aqui, porque quanto mais gente, mais a gente pode criar coisas maravilhosas juntos, né? Então, não sei se eu respondi todas as dúvidas aí, mas, na verdade, a minha vontade de falar foi por ficar inspirada com a sua fala, de ver você chegando, assim, e várias coisas que eu também senti. Então, é isso. Falei muito. Obrigado, Sidney e Diana. Queria saber se alguém quer responder, assim, por exemplo, ou se alguém tem mais perguntas, né? Mas a gente podia responder por que se tornar um residente, por que se tornar um cidadão, o que isso significa. O Vault, a Diana já explicou um pouquinho. O Vault é basicamente construir confiança dentro da rede para evitar bot, né? Evitar robôs que estão ali tentando estragar aquele sistema, ou então pessoas que agora me fugiu a palavra. Bom, alguém que entra ali no sistema dizendo, me enviem seeds porque quero fazer uma proposta assim, assim, assado, aí pega os seeds e, pum, desaparece, né? Muda para dólar e desaparece. E o Vault, ele vai construir essa confiança coletiva um pouco. E, bom, vou deixar para vocês responderem o resto aí. Eu gostaria de saber na prática como ele funciona, porque eu estou com o aplicativo aqui aberto, né, e meu passaporte, e acompanhando por aqui, né, então eu já vi, assim, que eu não tenho Vault, já procurei onde mandar ou como receber, já não encontrei, né, então, assim... Já digita seu username aqui que você já ganha vários de quem está aqui na reunião. Então tá bom. No chat, bota no chat. Beleza, porque aí, né, já passo mais para o residente, porque me falta poucos passos. O Vault, ele forma uma espécie de rede de confiança mesmo, é como se fosse voto de confiança, né? Então, porque o que acontece? O CIDS tenta se proteger das redes que chama botnet, né? Essas redes de robôs aí programados para atacar, né? Então, para você poder ter algum tipo de voz dentro do CIDS, você tem que ser confiado por pessoas que são confiáveis, né? Então, formar uma espécie de rede de confiança que protege os cidadãos. Então, por isso que tem essa coisa do voucher. E aí é só colocar o seu nome, sua conta do CIDS lá no Telegram que você já vai conseguir vários, ou aqui mesmo, já vai conseguir vários vouchers. Pois, aqui já está. Muito bom. Deixa eu aproveitar essa dúvida aí do voucher, que está de pôr o nome. Esse nome que a gente coloca é o nome, aquele que a gente faz no primeiro dia, ou é um nickname?
É o nome de 12 letras, aquele nome de que são Aquele que tem letra e número. isso. Esse que Tá. é o nome da sua conta esse, né? Não, não necessariamente tem número, né? Não precisa ter número. Né? É, É. Ah, tem, tá. tem 12 caracteres, esse aí que é o É. Tá. limite. Eu Não é tenho o um. nome que a gente edita no perfil lá, não, né? Aquele Não. nickname lá, Não. não. Não, tá. Então eu preciso ver onde é que eu tô aqui. Mas pelo nickname até Mas dá para. O seu é esse mesmo. O seu é esse mesmo, Flávia. Eu acho que era esse. Mas tem 11, estive contando aqui, tem 11, não tem 12. Ah, Ah, eu então vou vou ver. botar o meu aqui também, porque eu tenho com 0 vouchers. Mas aí é o seguinte, acho que a parte de te mostrar, assim, Flávio, talvez na aplicação, como fazer o Vault, é melhor ali pelo Tá Telegram. bom, A gente, tudo a bem. gente te manda um print, Uhum, mas acho que o importante aqui agora é entender o que isso significa, tá qual é o bem. valor, e aí depois como fazer, a gente conversa ali pelo Telegram. Então, eu vou puxar um pouco da resposta, né? Por que se tornar um residente? Por que se tornar um cidadão? Acho que é bem importante isso, né? Porque o pessoal quer se tornar residente, cidadão só pelo status. Ah, eu quero ser cidadão. Então, por quê, né? Eu vou só começar a trazer, assim, algumas diferenças. Tipo, a gente como residente, a gente passa a poder por propostas lá dentro do ecossistema, né? Propostas que vão pedir por fundos em seeds. E depois, como cidadão, a gente também integra em votações dessas propostas. A gente pode votar em propostas. E eu só deixo isso e convido o pessoal para continuar. É legal falar que essas propostas, né? Porque isso é uma das diferenças grandes dos seeds para outras criptomoedas e para o nosso sistema até de governo, né? O sistema financeiro hoje, né? Porque hoje quem define quem que vai receber dinheiro? Na prática, acho que 97% do dinheiro hoje é produzido, de certa forma, pelos bancos, né? Então, os bancos é que definem quem que vai receber dinheiro. E os bancos estão interessados em quê? Em lucro. Eles só vão te dar dinheiro se você puder dar um retorno, né, para aquele dinheiro. Então, ele te empresta 10 mil, mas você tem que devolver 18. Aqui no Brasil, então, tem os lucros grotescos, assim, que não se praticam em quase lugar nenhum do mundo, né? Mas aqui tem. Então, o que que acontece? Se você fala assim, olha, quero fazer um projeto para regenerar, quero plantar 1.000 árvores, quanto que vai devolver isso daí dinheiro? Ah, não, nada. Ah, então, desculpa, não vou te dar dinheiro, entendeu? Então, e assim, a gente sabe que é urgente hoje regenerar o planeta, né? Porque o nível de degeneração que a gente está vivendo é altíssimo, justamente porque esses bancos aí com essa política toda de lucro e crescimento infinito, eles não estão nem aí com o meio ambiente ou o ecossistema. Para eles eles chamam de externalidade. Ah, isso daí tudo bem, se estragar não é culpa minha. Eu só estou ali fazendo o meu negócio ali, né? Então aí o que acontece? Como é que a gente sai desse modelo, né? E o CIDS é uma resposta. Então assim, quem define para onde vai os dinheiros novos do CIDS, os dinheiros que tem que estão sendo alocados, são cidadãos. Não é o banco, não é o governo, digamos assim, né? Então, diretamente são os cidadãos que definem. Então, isso é muito legal e muito inovador, né? Ou seja, e aí uma coisa que é diferente também do CIDS para outras criptomoedas. Muitas criptomoedas, elas têm uma quantidade fixa de dinheiro. Por isso que elas ficam valorizando muito rápido, né? Porque tem uma quantidade fixa, sei lá, você produz lá 1 bilhão de moedas, e aí quando tem muita gente interessada, o que acontece com o preço? Sobe, né? Então, hoje em dia, o CIDS ainda tem uma quantidade fixa, que ele está no momento de valorização, mas ele vai ter uma outra fase, que chama fase 2, onde ele passa a ser uma economia que respira, né, que vai poder produzir novos seeds e destruir seeds também, porque quando você planta seeds, a gente pode falar depois o que é essa história de plantar, né? Quando você planta, quando você usa os serviços da rede dos seeds,
os seeds são tirados de circulação, é como se eles estivessem sendo destruídos, né? E aí tem um processo que chama colheita, que vai começar a funcionar nessa segunda fase, que é a geração de novos seeds, de novas sementes, de novos seeds, né? E esses novos seeds, eles alimentam todo o ecossistema. Então, eles são distribuídos em 4 partes. Uma parte que é para as pessoas, para os cidadãos, que funciona como se fosse uma renda básica. Todo mundo que está no seeds vai ter isso, a partir quando a colheita começar. Segunda parte é para as organizações, que são regenerativas, que têm um score maior de regeneração. Terceira parte é para as biorregiões, ou para as regiões, para as cidades e espaços físicos que têm pessoas morando, que são cidadãos. E o quarto pedaço é para a rede, para fazer essa gestão da rede e também para distribuir dentro da cooperativa global, que é esse sistema onde os cidadãos podem colocar propostas. Então, além de receber esse montante de renda básica, você também pode colocar uma proposta de um projeto legal que você quer, e aí, se os outros cidadãos votarem, você recebe a verba, né? Então, é super inovador isso, assim, é como se fosse uma gestão financeira direta, uma democracia direta para gestão direta financeira, né? Coisa que nunca se viu nesse nível planetário, né? A gente já teve isso em níveis, assim, pequenos. Então, a gente está vendo uma inovação. Mas, porém, hoje em dia, o CIDS ainda não está financiando campanhas de qualquer coisa, tipo assim, eu quero construir um poço artesiano aqui na minha região e eu quero pedir para o CIDS. Esse não é o tipo de projeto hoje que o CIDS quer financiar. Ele quer financiar hoje projetos que tragam muita gente para o CIDS, porque a gente está numa fase de crescimento. Hoje tem uns 7 mil usuários cadastrados, é super pouco. A gente quer chegar em 1 milhão de usuários, bastante gente, né? Então, então, os projetos que estão sendo mais votados pelos cidadãos hoje são projetos para convidar pessoas. Então, criar eventos, criar projetos que envolvem a comunidade local, né, que trazem mais gente para os CIDs. Então, isso é o principal hoje que está sendo eleito. Se quiser um projeto para você receber os CIDs, para você poder vender e comprar uma máquina, um produto que vai produzir produtos incríveis, não é ainda a fase que a gente está, mas no futuro vai ser. Então, acho que eu queria contar isso aí, que é como eu vejo. Então, tem 2 tipos de propostas que dá para fazer hoje. Proposta de campanha, que é essa campanha que você recebe os fundos para convidar pessoas, e a proposta de aliança. Aliança é quando você tem um outro movimento que é compatível com o CIDS, que você quer trazer proximidade com o CIDS, aí você faz essa proposta de aliança e você recebe recursos que vão ficar travados e vão poder ser usados depois que chegar nessa fase 2, que a gente chama de Go Live, que é o momento do lançamento oficial mesmo, né? Porque a gente está, por enquanto, meio que num beta, num pré-lançamento do CIDS, né? E aí esse Go Live é quando vai realmente começar esse processo da colheita, esse processo da economia respirar, né? E isso daí tem uma previsão estimada, assim, sei lá, para até o final do ano, mas depende de alguns fatores que dependem para a gente chegar lá, né? Por exemplo, o valor do CIDS tem que subir um pouco mais ainda. Ele está subindo, à medida que as pessoas compram CIDS, que têm mais interesse pelo CIDS, o valor vai subindo. Então, acho que é isso. Eu falei para caramba já, né? Mas aí não sei se adiantou a resolver algumas dúvidas sobre essa coisa das campanhas, dos projetos. Júlio, eu tenho uma dúvida em relação ao que você falou, e na verdade, toda vez que eu falo do CIDS para alguém, é comum essa dúvida. As pessoas, sim, perguntam em relação a como eu garanto que aquele grupo que pegou o dinheiro, né, realmente está usando ele conforme prometeu, até porque isso na nossa plataforma também vai ser, né, uma coisa. Como que a CIDS está lidando com isso? Legal, é uma ótima pergunta, que é essa questão do acompanhamento das propostas, né? Então, na verdade, hoje funciona assim: todas as pessoas que votaram a favor de uma proposta, elas ganham poder depois de vetar aquela proposta, porque a campanha ela vai receber os CIDs em 4 partes. Então, acho que a cada mês ela recebe um quarto dos CIDs.
E aí, nesses meses aí, a pessoa que colocou a proposta vai colocar também um status, né? Olha, tá andando, a gente fez tal coisa, olha só, tá Relatórios. funcionando. Relatórios. Então, se a pessoa que recebeu não der nenhum status, sumir, parar de falar, as pessoas que votam podem retirar o seu voto. E aí, se a pessoa ficar sem votos ou com muito poucos votos, aquele projeto deixa de receber as outras partes do dinheiro, né? Porque não tem como você retornar, não tem como você pegar de volta o dinheiro que já foi, né? Mas tem como você não dar o resto, pelo menos. Então, se a pessoa fizer um trabalho muito ruim de comunicação ou realmente abusivo, ela vai receber no máximo um quarto do valor só. Então, tem isso. Entendi, E para as bacana. propostas de aliança também, né? Porque a aliança só vai receber depois da fase 2. Só que se você faz aliança e de repente o cara some, não está mais aliado, não tem mais interesse em fazer, sumiu do mapa totalmente, as pessoas que votaram podem retirar o voto também. Então, o mesmo esquema. Aí só para a gente não falou muito de aliança, né? Você está colocando um termo novo aqui, pelo menos para essa sessão. Então, as propostas é uma coisa que tem início, meio e fim normalmente, né? E que pode partir de uma pessoa ou de uma organização. Uma aliança seria mais de um trabalho contínuo, vindo de uma organização. Então, tem essa distinção, assim, mas acho que a gente também não precisa entrar agora lá na complexidade dessa parte. Mas, como disse o Júlio, acho que tem essa diferença é bem importante, que as alianças só vão receber seeds depois, só na segunda fase, lá quando a moeda estiver bem estabelecida e houver menos flutuação e tal. Agora é um momento mais de incubação, de projetos mesmo, principalmente. E, assim, eu queria convidar vocês que a gente use até às 5 aí, ou passar um pouquinho também, se precisar, não tem problema, ainda para esse espaço de perguntas e respostas. E a gente tinha desenhado, eu e o Júlio, a gente trouxe uma proposta de a gente dar um espaço, assim, para falar mesmo das propostas. Tanto eu sei que tem gente que está aqui agora que já levou propostas ou que tem uma proposta mais ou menos estruturada para levar, e também talvez tenha pessoal aqui que tem uma ideia de alguma proposta que a gente, como CIDS Brasil, poderia trazer. E acho que isso é um lugar de interesse coletivo para a gente que está aqui juntos agora, de construção. E a gente também pensou, eu e o Júlio, num board onde a gente poderia colocar lá o que a gente oferece, o que a gente está procurando e quanto é que a gente poderia oferecer ou pagar em seeds para aquilo ser feito. E eu vou responder ainda aqui duas perguntas que o Sidney tinha feito. Uma era sobre as duas são meio relacionadas. Uma é sobre quantos seeds eu deveria dar no invite, e a segunda era como é que eu posso arranjar mais seeds, né? Então, a primeira pergunta, quantos seeds eu boto no invite? A única regra é que o mínimo é 5 seeds, que a pessoa vai ter que plantar lá é automático, na verdade, ela não vai ter, é automático. Você criou um invite com 5 seeds ou com 1000 seeds, 5 seeds vão ser plantados lá no sistema, que é também para gerenciar o custo que a plataforma tem em si, né? E é um valor muito pequeno. Hoje, 5 seeds representa alguns centavos. Então, aí esse é o único limite. Aí você pode fazer um invite de 5 seeds, de 10, de 50, de 500, de 1000, é como você quiser. Aí, claro que se a gente tem a oportunidade de dar mais seeds para quem está chegando, como você disse, Sidney, isso pode ajudar a pessoa a dar a primeira engatinhada ali, a convidar pessoas a se tornar residente, né? Que é interessante. E, inclusive, é interessante para quem está convidando, porque existe uma recompensa por fazerem as pessoas trilharem esse processo. Eu, por exemplo, já convidei, eu acho que eu tenho hoje umas 15 pessoas que entraram por links que eu enviei,
e tem 2 pessoas que já se tornaram residentes. E aí, quando os seeds forem para os seeds passar para a segunda etapa, que é o que a gente está falando aqui, vocês talvez vão ouvir falar bastante, ou já ouviram falar sobre o Go Live, né? O Go Live é o grande evento para passar dessa fase 1 para a fase 2, né? Né, Júlio? E então eu tenho lá 1.500 seeds que eu vou poder colher quando a gente passar para a fase 2, por causa desse pessoal que eu vou convidando e vai virando residente e que talvez um dia vira cidadão. Ou seja, a gente é recompensado por fazer essa atmosfera crescer. Então, há um interesse tanto, né, é um ganha-ganha. É esse o jogo que a gente quer criar. E respondendo a segunda pergunta, como é que a gente pode conseguir mais seeds? Bom, existe o mundo das propostas, que a gente estava falando agora, e que eu gostaria que a gente desse aí mais tempo de hoje só para entrar nesse mundo. E as propostas são fundos, realmente, que o seeds, lá no início, quando criou o sistema, botou de lado, né, para isso, ou seja, tem um número de seeds lá que estão no sistema para serem alocados para propostas que vierem a passar na comunidade. E o outro jeito é fazer troca hoje. Então, o Seeds tem o Seed Swap, tem tanto um grupo no Telegram, quanto um canal lá no Discord, que é o canal principal de comunicação hoje do Seeds. E basicamente é muito simples, é muito na confiança. Você vai lá e fala, olha, estou querendo comprar $20 de seeds. Aí vai aparecer alguém e vai falar, olha, eu vendo $20 de seeds. Ah, ok. Então você faz a transferência, acerta lá, se vai ser por PayPal, por transferência, por não sei o quê. Então, hoje em dia, esse é o principal método de ter mais seeds, os principais métodos. E também até gostaria de partilhar que eu, quando entrei no Seeds, entrei com muita, tipo, vontade, assim, tipo, meu Deus, eu não vou esperar virar cidadão, que é 2 ciclos lunares, que representa quase 2 meses, né? Para começar a convidar pessoas, a começar a falar disso, porque eu senti que eu podia entender algumas coisas rapidinho, pelo menos para trazer mais gente. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a comunicar pelo chat do Telegram, a dar as caras lá no Discord, e eu depois pedi, pessoal, tem alguém aí que pode me doar seeds para eu poder convidar a galera? Eu faço parte da organização tal, tenho tal objetivo. Cara, uma galera me mandou seeds para eu poder fazer isso. Então, eu meio que pulei o step da proposta só trocando ideia mesmo. E isso também é uma possibilidade, né, que a gente pode fazer. Agora foi eu que falei bastante. Não sei se vou dar espaço aí para o grupo. Até eu, quando eu comecei a organizar esse novo ciclo, né, da comunidade, porque a Diana foi quem me convidou, né? Na época, ela estava assim bem à frente também do Movimento Brasil. Aí ela teve aí umas questões, se afastou um pouco. E eu, como eu fiquei bem empolgado, com bastante energia, até resolvi trabalhar junto com eles, né? E agora comecei com essa vontade de trazer mais pessoas, né? Então, eu fiz um evento, acho que foi em janeiro, que eu queria convidar 50 pessoas e queria dar 144 seeds para cada um. Aí eu pedi lá na comunidade do seeds, né? Dentro do... que eles têm vários círculos, né? Então, tem um círculo que chama Movement Building, que é o círculo de crescimento do movimento, né? E eles têm uma central de embaixadores, que são as pessoas que são pessoas que estão convidando outras pessoas para o CIDS, né? E tem um recurso lá, até tem uma academia dos embaixadores, acho que a Diana até colocou alguma coisa no chat aí. E a academia dos embaixadores é onde você vai aprender muito do que a gente está falando aqui, isso aqui em bem mais nível de detalhe, e aprender todos esses detalhes do jogo, né? Então, eu recebi uma quantidade de seeds para poder fazer esses convites, para convidar 50 pessoas para o primeiro evento.
E aí vocês podem, quer dizer, qualquer um aqui poderia fazer isso. Alguém fala, quero fazer um evento para chamar pessoas para os seeds. Legal, então vamos lá, a gente pode colocar a proposta e tal, e conseguir seeds para isso, né? Não precisa nem passar Exemplo. pela cooperativa, você pode pedir direto para os embaixadores. É mais fácil, né? Será que é o caso? Nossa, fiquei pensando. Então, quando eu entrei no Seeds, tinham pessoas que fizeram de campanha para ter um fundo. E esse fundo, na época, a escala era muito menor, mas esse fundo cobria qualquer pessoa que quisesse escrever uma proposta. Então, através dos embaixadores, isso que o Júlio estava falando, digo, eu quero escrever uma proposta, tenho algum embasamento ali, alguma experiência. E aí a gente te passava os 500 do CIDS, na época era 500, ou qualquer coisa necessária para você se inscrever. Estou falando isso porque já não tem mais esse fundo, acredito, mas a gente pode fazer algo similar pelo Brasil, entendeu? Então, por exemplo, a gente pode ter o nosso Movement Building aqui, que é trazendo a referência lá do trabalho do início, pensar que a gente quer ter um fundo, por exemplo, para que todos nós aqui possamos convidar pessoas em abundância nesse estado de poder deixar a pessoa engatinhar à vontade, brincar, ter seeds para passar de aniversário, de tudo. Que eu acho que isso traz um novo frescor para a coisa, né? Então, a gente pode codesenhar, por exemplo, esse projeto, colocar na co-op, por exemplo, é o que eu sugeriria agora, porque eu acho que a gente já tem uma força suficiente de desenvolvimento do Brasil, muita gente interessada, muita gente querendo expandir com abundância. Então, é uma das possibilidades de algo que a gente possa fazer junto, assim, uma proposta, por exemplo, para ter um fundo do Movement Building Brasil, algo assim, entendeu? Que a gente pode definir, então a gente vai dar para tantas pessoas que pedirem primeiro, tantos seeds para começar a brincar, algo que a gente estipule e consiga definir lá nessa sessão que a gente estava explicando, que chama co-op, onde cidadãos podem votar. Maneiro, gostei. Então, de repente, tem alguém, sei lá, na Suíça que não vai se beneficiar diretamente disso, mas muita gente no CID está interessada em ver como é que a gente faz o local florescer, né? As comunidades locais. Então, tem muito interesse disso, de ter pilotos locais. Tudo bem que o Brasil é enorme, tem gente aqui de todo canto, e a gente pode brincar de ir dividindo isso de biorregião, mas eu acho que aqui a gente tem uma força de colocar um projeto junto, por exemplo, para beneficiar a nossa expansão coletivamente, né? Só para marcar essa ideia também. Pode falar. Queria compartilhar com vocês, porque eu venho nesse momento junto ao Júlio e a Ana Moraes, uma colega aqui de Bauru, né? Eu tenho uma ampla experiência, faz 25 anos que eu sou estudante, ensino a lei do tempo, tenho uma experiência, morei na Patagônia, enfim, com essa coisa toda, eu falo lei do tempo, porque não tem nada a ver com o calendário maia, né? A gente precisa aprofundar nisso tudo. E dentro disso eu conheci o Pacto de Paz de Nicholas Harish, desde que eu voltei para o Brasil, há 13 anos atrás, eu comecei um movimento de articulação aqui na região de Bauru, onde eu construí, inclusive aprovei leis municipais de cultura de paz com base no Pacto de Paz de Nicholas Harish, né, que ele propaga onde há paz a cultura, onde há cultura a paz. Então, a bandeira unifica todas as artes, todas as ciências e todas as espiritualidades com uma cultura planetária, né? E por vários anos fiz vários festivais totalmente colaborativos, onde eu articulei SESC, SENAC, Prefeitura, cidadãos, né, artistas conhecidos. Nós fizemos um movimento muito grande aqui e publiquei artigo relatando todo esse processo para ter registro, né? Há 3 anos, mais ou menos, eu deleguei enfim, a Ana, que é uma pessoa que me acompanha desde o início, ela tomou aí a frente para eu poder fazer outras coisas, e esse ano ela ganhou um edital do PROAC, uma premiação, né, por conta dos trabalhos, um prêmio pequeno, mas a gente está usando esse recurso para construir um festival que se chama 13 Dias pela Paz, que vai ocorrer de forma online, na Onda Encantada do Vento, ou seja, do dia 24 de julho até o dia 5 de agosto, gregoriano, né, para a gente trazer gratuitamente arte, ciência e espiritualidade durante 13 dias, né, non-stop, aí de forma aberta, gratuita para as pessoas, né. Então, esse festival está sendo construído, sempre todo mundo é voluntário, de uma forma ou de outra, porque o recurso que a gente tem, a gente está usando para
estruturação, né? Cartaz, internet, toda essa parte que a gente vai ter que ter técnicos aí que ajudem a gente. Mas a gente vem conversando com o Júlio e nós já escrevemos um projeto e a gente está em vias de submeter, né? Como uma forma de plantar seeds dentro dessa comunidade, de fazer circular, mesmo que seja dentro das pessoas que colaboram com o processo. Mas agora, escutando vocês, eu gostaria de ouvi-los, né? Qual seria a melhor estratégia? Porque a ideia realmente é a gente dispersar essas sementes para que cada vez mais pessoas conheçam, né? O Júlio é das pessoas que vai estar com a gente durante o festival, fazendo uma fala, explicando, né? Eu acho muito interessante quando a gente escuta que o problema não é a moeda, senão a monocultura da moeda, acho que isso faz muito sentido, né? Então, trazer isso para dentro, porque, enfim, muita gente sofre por conta de não ter essa possibilidade de circular energia, né? Que no final das contas é isso. Então, enfim, já apresento isso para vocês, que está sendo construído, acho que é importante, né? Vocês saberem que isso está acontecendo. E gostaria de ouvi-los, qual vai ser, porque eu estava aqui, até dei um sinal para o Júlio, né? Será que é bem essa a estratégia melhor é a campanha, ou será que é diretamente conversar aí com os embaixadores, né? Nessa outra proposta, a gente distribuir através de convites, ao invés de mobilizar a campanha em 3 etapas para remunerar, entre aspas, os palestrantes, para criar essa circulação de moedas entre eles, né? Eu não sei, gostaria de ouvi-los, né? Os que são mais experientes, como uma melhor estratégia. E fica o convite, só para... talvez esse possa ser um evento para a gente lançar aí, a nível nacional, não sei, está aberto. Porque é um Então, muito legal, Flávia. É isso, né? Acho que tem várias alternativas e conforme a comunidade do Brasil começa a se fortalecer, a gente pode também se fortalecer de várias formas, né? O que eu sugeri na época foi fazer uma campanha separada, porque a gente está pedindo ali 104 mil seeds, né? Que a ideia é ter acho que quantos palestrantes? 40 São palestrantes. 40 pessoas, né? E aí cada um vai receber 2.600 seeds, porque a ideia é a gente criar um fluxo entre essas pessoas para poder oferecer serviços e produtos dentro do evento, nesses 13 dias, para as pessoas poderem consumir umas das outras, né? Então, aí a ideia é colocar um pouco mais de seeds por isso. Não é só um seeds para convidar. Ainda que essas pessoas vão poder usar a parte desses seeds para convidar também. Mas o objetivo é ali criar uma espécie de ciclo, né, de ofertas dentro do evento. Sim. Então, por isso que a Circulação interna, né, num território, assim, né, local. Mas eu estou falando isso porque talvez uma alternativa, isso depende do interesse, quer dizer, nós estamos abertos a fazer o que é melhor para todos, entendeu? Precisa ver o que é mais interessante, né, para a rede, porque talvez a gente possa divulgar e cada pessoa que baixar o aplicativo ou que tomar conhecimento ganhe seus seeds também, dos participantes de forma aberta. Entende? Quem participar do festival. Então, isso fica à disposição, né? Enfim, é uma coisa que a gente está construindo, nós temos aí rapidamente a gente precisa decidir, porque eu preciso começar a convidar os palestrantes e tudo mais. Nós estamos construindo o festival também, né? Mas fica aí, a proposta aberta. Aí, assim, uma coisa que a Flávia trouxe sobre questionamento, né, de qual seria a melhor estratégia, será que seria trocar uma ideia lá nos embaixadores ou fazer uma campanha realmente? E aqui eu estou consciente de que a gente está agora entrando no mundo das campanhas e essa era a ideia dessa reunião mesmo, da gente falar mais sobre isso. Olha, eu entrei agora, estou no caminho de me tornar um embaixador, e eu recentemente perguntei para elas, para as meninas que estão organizando lá, o que eu deveria fazer, mais ou menos com o que você está me falando. Perguntei o que eu deveria fazer hoje, se há uma maneira, um fundo lá dentro dos embaixadores para liberar os embaixadores a convidarem mais pessoas, ou se a gente deveria ir pelo processo de propostas. A Dani me respondeu que a gente deveria submeter propostas nesse momento do ecossistema.
E agora eu vejo que tem algumas ideias de propostas e seria muito interessante a gente começar a funilar e também talvez se a Flávia já tem uma proposta que está construída, talvez a gente apoiar a Flávia na proposta e daí quando essa proposta passar a gente já está com outra na manga que a gente construiu enquanto a proposta da Flávia estava sendo votada, né? Eu acho que seria uma forma legal assim da gente já começar a engrenar e não criar competição dentro do nosso mundinho que é tão pequeno, né? A gente está aqui poucas cabeças, então vamos talvez concentrar energia numa proposta e aí na criação de outra. É um pouco da minha visão. Eu agradeço o apoio, né? Porque a gente vem há um tempo aí empenhado em fazer a coisa rolar, né? Gostaria de ouvi-los. A gente pode enviar a proposta para vocês lerem também, não sei, de repente. Manda no grupo do Telegram, né? Isso. Tá bom. Eu não tomei ainda essa iniciativa, porque eu sinceramente, eu nunca entrei no Discord. Eu baixei o Discord agora, né? Que são tantos canais de comunicação. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou entrar agora mais um? Porque eu faço milhões de coisas, vocês entendem? Então, é mais uma rede, mais um lugar para ficar lá olhando, atendendo, escrevendo. Então, eu fiquei falei, bom, deixa eu ver se eu dou conta. Mal dou conta do Telegram, mas vamos nessa, né? A gente tem que pôr foco, né? Nos objetivos, porque eu dou cursos, tem muitas coisas que eu faço simultaneamente, né? Então, tendo esse apoio aí de vocês, eu acho que... O que a gente podia ouvir também, se Diana quiser contar um pouco sobre como é que foram as propostas anteriores do Brasil, né? Sim. Como é que foi esse processo? Eu gostaria de ouvir, Aí a gente pode também depois passar aquele slide para explicar quais são os passos, né? Também, mas se quiser contar, Diana. Acho que eu posso dar alguns exemplos de propostas que já passaram, foram feitas até em outros tempos, digamos, num tempo em que nem se dividia, assim, talvez esteja falando de propostas de 1 ano atrás, 8 meses atrás, mas para dar um panorama também de coisas que são possíveis fazer, né? Uhum. Então, um deles que eu achei bem interessante, que acho que foi mais um ano atrás, é um parque em Florianópolis. E o que eu achei legal é que ele pegou o seeds ainda mais bem no início, então tinha um valor ainda menor do que tem hoje, né? Ele usou o seeds porque, na verdade, ele estava em busca de uma criptomoeda, especificamente, para que fosse a entrada do parque. Então, em vez de criar uma criptomoeda, ele já foi atrás de algo que já tivesse estabelecido, viu o seeds, gostou do seeds, e fez uma proposta de campanha eu acho que é aliança, para que, e na verdade isso não é o valor total do projeto. Eu achei isso muito inteligente, principalmente há tempos atrás. Então ele tem o apoio do lugar que vai oferecer o espaço físico, tem o apoio de outros funcionários, né? E tem, enfim, diversos setores apoiando, e o CIDS é um deles. Eu achei isso muito interessante, principalmente no espaço que a gente está agora, em que, se você talvez for pegar um projeto e calcular quanto isso vai dar em CIDS, o que eu preciso em real, quanto dá em CIDS, dificilmente isso vai ser aprovado lá, porque vai dar um valor muito alto, sabe? Então, essa matemática agora que a gente encontra meio... que é mais baseada, acho que nessas criatividades, né? Então, esse foi um exemplo que eu achei legal. O outro que eu ajudei também a estruturar, um lugar muito legal que tem aqui perto, que chama Sinal do Vale, que já existe, se não me engano, há uns 20, 30 anos. Ele já tem lá algumas startups regenerativas, e eles fizeram um projeto de uma aceleradora de startups. E aí também parte foi em aliança, parte em campanha, porque lá, tempos atrás, a gente ainda estava tentando entender bem o que era uma coisa e o que era outra, quais eram as diferenças. Mas também ele vai distribuir nesse sentido. Então, não precisa distribuir, tipo, tem que convidar todo mundo, sabe? Porque eu acho que, por exemplo, o projeto da Flávia, né? Vocês estavam mencionando, me parece muito legal frisar a coisa da troca entre as pessoas ali, que não precisa ser o mundo todo, mas é uma experiência ali, né? Tem um limite. Isso eu acho legal valorizar e não ficar pensando que você tem que convidar um monte de gente. Entendi. Outro exemplo, pode ser convida todo mundo,
Por exemplo, uma campanha que tinha muito no início era cada vez que você plantar uma árvore, você ganha seeds. Então, é isso mesmo. Qualquer um que queira ali na esquina pegar uma mudinha, plantar, tirar uma foto, ganhou seeds. Não me lembro quanto era agora, 100 seeds, algo assim. Então, essa é uma outra... Só 3 exemplozinhos para dar um panorama de que muitas coisas são possíveis, né? Sim. E, na verdade, assim, aquilo que eu estava falando da liberdade, tudo é possível. Agora, depende também de você ter uma proposta estruturada que ela faça sentido, o valor dela faça sentido de acordo com como a comunidade está naquele momento, né? Então, quanto está valendo mais ou menos, você não pode botar um valor super alto que as pessoas também não te conhecem, como está a sua confiança na comunidade, como está suas ligações, interações na comunidade, né? Se as pessoas te conhecem, se você já foi numa reunião e falou do projeto. Então, é bem essa experiência de comunidade mesmo, assim, né? Porque são as pessoas que vão votar, você não sabe bem quem, não tem um edital ali que vai dizer você tem que dar tais contrapartidas. Bicho, você pode ter ideia mais louca que ninguém nunca teve e vai ser o protótipo que todo mundo vai querer fazer, sabe? E eu acho legal também pensar em ideias replicáveis, né? Você pensar, por exemplo, um acelerador de startups. Pode ser feito em qualquer lugar, né? Pode pegar essa ideia, vou fazer aqui também, maravilha. Então, um pouquinho aí de alguns exemplos de coisas que são possíveis, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu escutando você, a nossa proposta acho que tem um pouco a ver com a primeira, né? Porque de certa forma ela é híbrida, ela não depende dos seeds para ocorrer, né? Porque ela já vai ocorrer, ela já há vários anos, então ela já recebeu um recurso aí em reais mesmo, o governo do estado, vai ser inclusive com a bandeira e as logomarcas, né? De PROAC, de governo, do Instituto Nosfera, Casa Sensorial e tal. E o que eu acho bacana é que vai repercutir, né? De certa forma, vai ser divulgado, cada participante vai divulgar em suas redes. Então, assim, do ponto de vista da difusão, é bastante diversa e interessante, né? Vai chegar a mundos diversos, digamos assim, não é só dentro de onde a moeda é circular, eu não sei se eu me explico. Sim, e também, por exemplo, você vai convidar os palestrantes e eles vão ingressar no CID, já vão ingressar na comunidade CIDS Brasil, que já vai ter o Hilo lá com um monte de serviços, entendeu? Então, é com esse pensamento de deixar circular. E não pensar de que eu vou dar tanto para cada palestrante, que significa tantos reais, ou que ele vai... Sim. Ele já vai ter, a partir do trabalho nosso aqui, possibilidade de expandir esse uso do CIDS e se apaixonar pela comunidade aqui. Essa é a ideia. E depois, o que eu senti, assim, logo de cara, é a ressonância, né? Porque, de qualquer forma, a proposta do festival, eu acho que vai de encontro com a proposta do CITES, é praticamente a mesma, no sentido de expansão e regeneração, né? É isso que a gente está pulsando há muitos anos aqui, né? Pra você ter uma ideia, aqui em Bauru, eu consegui uns anos atrás, em praça pública, no amanhecer do 25 de julho, por um representante de cada espiritualidade diferente para fazer oração das 7 direções com fogo sagrado na praça central da cidade, entendeu? Assim, muita energia já mobilizada, né? Assim, no caminho assim da inversão mesmo do giro da gente sincronizar, né? Porque já era, a era da separação não dá mais, né? Independente, somos todos humanos, terráqueos em última instância, né? Isso é muito legal, Flávia. Oh, falei, Ed. Não, eu só ia falar para a Flávia, talvez, mandar para a gente no Google Doc, onde a gente possa fazer comentários no seu texto da proposta, e assim a gente vai dando alguns inputs de como é que se a gente vê ali alguma oportunidade de construção. E aí a Diana também, ela estava falando, né, sobre essa coisa de, tipo, a comunidade te conhecer e tal. O pessoal recomenda, né, que a gente participe de um nursery, que é o evento sobre as propostas, que é mais para o pessoal te conhecer mesmo, poder dar feedback. E ir lá no Discord, postar a proposta também, mesma coisa, né, para que as pessoas te vejam e possam interagir contigo antes da tua proposta ir lá para a co-op, que é quando o pessoal vai votar, né? Então já ter mais ou menos uma ideia, já saber que a comunidade quer aquela proposta antes de submeter no co-op.
Eu preciso de alguém que me ajude com isso. Eu faço tudo, proposta à mão, mas quando fala de postar no Discord, de não sei, entendeu? Eu preciso de Isso daí a gente alguém ajuda, para me Flávia. apoiar. Falei, a gente Partilha com a pode marcar gente um lá. Zoom depois, a gente faz e Sim, posta então, beleza. junto, entendeu? Não precisa. Já está pronto, em inglês, tudo. A Talvez gente traduziu e tal. com os ajustes e a gente tocar adiante. O que eu acho legal dessa proposta é que ela vai dar uma quantidade mais ou menos maior, né? Uma grande de seeds para poucas pessoas que vão poder se tornar, entre aspas, assim, meio que pilares assim, na comunidade, pessoas que vão ter seeds para gastar, para consumir. Porque aí, se a pessoa vê valor na comunidade, ela não vai querer sacar os seeds em reais, tipo, né? Porque a ideia é a gente querer que as pessoas queiram seeds, não que as pessoas queiram vender os seeds Exatamente. e passar para frente com um estrangeiro que está fazendo coleção de criptomoeda. Não, a gente quer criar uma economia viva, né? Então, por isso E isso que pode, inclusive, na carta convite, no momento que a gente convidar as pessoas, por isso que é importante a gente conseguir aprovar antes de eu mandar os convites para os palestrantes. Porque aí, na carta convite, quando a gente fizer esse convite oficial para as pessoas, a gente já põe essa informação. Fala, junto com esse evento, nós gostaríamos de porque tarará, 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 né? Isso aí. Esse é o caminho, assim, para já esclarecer, dizer, enfim, informar. sim, É, fantástico, né? Acho que a gente vai eu, se ajudando aí para fazer isso. eu agora, uma coisa que eu acho que é importante é a gente... é que, assim, o Brasil, a maior parte da população brasileira não fala o nível de inglês que o ecossistema do CIDS hoje demanda, né? Necessita, sim. E a gente, eu acho que a gente precisa de um esforço coletivo entre nós para traduzirmos os documentos e para criar um ambiente de onboarding, onde as pessoas sabem onde chegar, sabem para quem perguntar, sabem qual documento ler primeiro, qual documento ler segundo, porque a coisa não está simples, assim, mesmo em inglês não está simples, sabe? E a gente começar a criar esse ambiente em português, inclusive isso podia ser uma proposta, é só saber escrever isso que eu estou falando, né? Poder pagar as pessoas que estão traduzindo, poder criar um processo de onboarding, isso é uma proposta. A gente só tem que escrever isso. E eu acho que a gente está precisando muito disso, é uma coisa que eu acho que a gente precisa muito. E outra coisa é mais ou menos o que você está falando aí, Flávia, que é um ambiente de tipo um evento de broadcasting, sabe? De tipo chamar muita gente mesmo para oferecer atividades, oferecer uma história ali e as pessoas entenderem um pouco sobre, expandir a nossa comunidade mesmo. Mas a preocupação que a gente tem é justamente essa. Eu vou convidar a pessoa, ele vai ter facilidades para abrir o passaporte dele. Que a Ana, por exemplo, quando eu mandei o convite para ela, ela falou, isso aqui é complicado, é difícil, me ajuda aqui, entendeu? Imagina se a gente tem que ficar atendendo aos 40, né? Só uma observação. Eu acho que uma coisa é o que o Ed falou ali, da gente ter uns documentos prontos já numa ordenzinha para a pessoa não ficar perdida. E a outra que eu vejo funcionar bem ao longo desse tempo, assim, desde que eu entrei até agora também, acho que está no sistema dos ambassadors, é o que eles estão chamando de buddy, né? E aquilo que eu estava falando de dar a mão. Então, às vezes é legal jogar ali no grupo, falar, gente, quem me ajuda nisso? Mas também da gente ter, assim, por exemplo, eu meio que adotei a Ana aí de Vine, peguei ela. Falei, vem cá, de ter alguém que possa ter ali sempre a mão, que fique perguntando essas coisinhas mesmo, onde é que tá o botão, não sei o quê, sabe? De ir ali na comunidade, mas às vezes você ter alguém específico que você sabe que pode, naquele momento, ir te dando a mão, sabe? Tem dado bem certo isso, eu vejo. Gente, será que não teria como fazer tipo uns vídeos tutoriais assim no YouTube, abrir um canal no YouTube Brasil? Porque assim, basicamente tudo que eu aprendi até agora da CIS foi no canal do YouTube, pelo Riek, né, o nome dele. E Júlio, eu acho que você daria essa ótima pessoa, traduzindo as coisas, porque daí você explicaria, você é o que tem o entendimento do blockchain por trás, e pode ter vários vídeos. Aí a pessoa ela vai se aprofundando no nível que ela quer. Vai ter desde o videozinho lá bem basiquinho,
explicando só o intro para quem está chegando, até quem quer se aprofundar. Eu aprendi muito, porque assim, sinceramente, gente, quantas pessoas vão se dar o trabalho de ler esse monte de documento? Eu vejo que as pessoas não gostam de ler, ainda mais né, nos momentos que a gente está, vai ser só quem, tipo a gente, quem está muito interessado. O resto não vai querer ler. As pessoas, eu mandei para outras pessoas, as pessoas não leem. Mas é por isso que eu estava falando desse negócio de buddy, né? De dando a mão. E para isso Desculpa, também é importante Diana. você experienciar um pouco. Fala. Eu só queria cuidar que eu vi que a Ana quer falar faz um tempo, tá com a mão levantada ali, e também agora chegou uma pessoa nova aí, a Divian. Então, bem-vinda, Divian. Estamos aqui numa história aprofundada sobre as propostas no CID. Não sei se você é nova no CIDS ou já conhece um pouco. Obrigada pela recepção e desculpa entrar só agora, mas eu estava em consulta antes. Eu entrei no grupo do Telegram através de uma palestra que eu vi o Júlio com a Cassiana Buozzi, sou fã dela. E então, assim, eu baixei o CIDS e tudo, mas eu estou precisando entender, porque confesso que eu não parei para estudar, eu tentei ali pelo aplicativo me encontrar, mas preciso de ajuda. E não estou conseguindo acompanhar fortemente as informações do Telegram. Olha só a sincronicidade, ela já deu as respostas que a gente precisava. É isso Era exatamente aí. disso que nós estávamos falando, Dívia. Isso aí. Pegava para o aplicativo, então aí já está respondido. E aí, Então, acho que a Ana queria falar, ela está aí com a mão levantada. Eu ia falar agora. E também depois que a Ana falar, talvez a gente podia deixar um espaço para quem está em silêncio há mais tempo e quiser trazer alguma coisa aí. Vai lá, Ana. Era só para falar sobre tradução. Eu super concordo que o processo de onboarding, digamos que pode ser melhorado, que é bem desafiador para todo mundo. Esse é meio que o objetivo da Academy, da Ambassador Academy, que existe já, fazer um processo meio que streamline de onboarding para todo mundo. E já está tendo um projeto de fazer essa Academy em espanhol. Estou aqui lançando que isso pode existir em português em algum momento pela Comunidade Brasil. Estou lançando isso aqui. E eu queria falar sobre as traduções, na verdade. Já tem um proposal que eu estou co-escrevendo com outras pessoas para remunerar traduções. Então, se vocês quiserem dar ideias e participar, estamos aqui, estamos abertos. Manda lá no Telegram também. Eu queria falar também que existem vídeos curtos que foram gravados aí pelo Hike, né? Que explicam esses passos todos. Como é que eu me cadastro? Aí tem um vídeo lá de 4 minutos, tal. Você clica aqui e tal. Alguns são pelo Hike, outros pela Sphinx, que é uma das gravadoras oficiais lá de redes sociais do Movement Building, né? Então, só que em inglês. Então, a gente poderia pegar esse mesmo conteúdo, fazer uma versão em português. Aí eu já fui convidado aí para fazer, né? Mas posso sim. E também, se alguém quiser trabalhar nesse esforço, vai ser bem legal. E acho que é isso, né? A gente tendo essa facilidade de uso, porque acho que uma coisa que a gente não falou também é que está para sair uma versão nova do passaporte, né? Esse passaporte que está aí, ele foi lançado aí há o quê? Mais de um ano, né? Ele foi uma primeira release mais para mostrar mesmo que dá para usar, é um pré-lançamento, né? Mas tem uma versão nova que é muito mais fácil de usar, muito mais bonita, muito mais moderna e que tá para sair, já está em alpha, assim, já dá para usar até pela web e vai ter um assistente assim do CIDS, que é uma bolinha que chama Game of Seeds, que ela fala com você. Ela fala, oi, tudo bem? Eu sou o Seeds e tal. É até meio engraçado, parece aquele clipes lá do Office, né? Mas ela vai ajudar as pessoas que não fazem ideia, que estão chegando, olha, como é que eu faço e tal. Então, ela vai te ajudar a navegar pelo jogo, né? Porque a gente fala que o Seeds é um jogo, é um novo jogo para a gente jogar nesse planeta, que é um jogo que não é de ganha-perde, né? Um jogo de ganha-ganha. Então,
E aí esse novo passaporte vai ajudar bastante. Mas enquanto ele não chega, a gente vai se virando aí com os vídeos e com esse apoio, essa segurada de mão, que é a coisa que faz a gente avançar, né? Então, muito legal. Posso perguntar? Cheguei, né? Quero sentar na janelinha e cheguei agora, mas só existe algum documento, resumo, assim, de como usar, etc, etc? Porque, assim, tem bastante informação lá, mas eu não tenho o hábito do Telegram, eu estou com duas demandas altas de trabalho ali, então eu não identifiquei um roteiro, digamos assim. Você fala inglês, Vivian? Falo, me viro bem, assim. Tá. Tem, né? Tem um documento lá de... Você tem o link na mão? Alguém tem o link na mão aí? Qual documento, Ed? Você fala? Tem um documento curtinho, não é? Sobre a proposta. Eu acho que até foi traduzido já. Então, uma coisa que tem... falando do three-pager, eu não sei se eu considero que seja o melhor documento para uma pessoa que está chegando. Eu traduzi, mas... Eu acho que o que a gente está falando aqui é justamente, Vivian, a ideia que a gente está conversando, e você chegou bem na hora, era sobre a necessidade de criar isso daí, porque tá um pouco complicado para quem está chegando, né? Tipo, eu sou do mundo, eu estudei tecnologia, fiz engenharia de computação, o Júlio estuda, trabalha com blockchain, né? Tipo, e tá aí, como é que a gente democratiza isso, né? Para quem não fala inglês, para quem não sabe tanto de moedas e tal, a gente precisa muito botar um gás nisso, senão a gente não vai conseguir expandir essa coisa que nem a gente deseja. Então, gente, eu vi que teve um documento curto traduzido ou criado, acho que foi criado pela galera que fala espanhol. E eu passei rapidamente, olhei rapidamente, eu achei muito bem feito. Eu não sei se foi traduzido ou se eles criaram, mas eu posso perguntar para o Randall que a gente podia pegar esse documento já e traduzir só, se a gente achar que é um bom documento. Porque eles criaram isso para um proposal que eles fizeram para justamente onboard um monte de gente na comunidade deles. E é bem passo a passo, bem beabá e ótimo, claro. Legal. Até para dar um feedback, tá? Quando eu entrei a convite da Cassiana, aí tentei me virar sozinha, não consegui, e aí eu perguntei para ela, falei, Cássia, acho que eu preciso de uma aulinha. E ela não me respondeu, então suponho que ela também não tenha entendido. E aí fica um feedback, né? Porque não é uma pessoa que não tenha qualificação, inteligência, né? Mas ela também ela simplesmente não me respondeu. Acredito que não tenha sido por maldade, mas não tá uma claro. pequena contribuição, porque eu ensino algo que é meio parecido, né? No sentido assim, falando de blockchain, de engenharia da computação, como você traduz isso para leigos, né? Para pessoas assim de um conhecimento comum. Isso me acontece muito com respeito à lei do tempo, né? Que eu estou há 20 anos tratando de traduzir essa informação para as pessoas. Todo mundo fica aí nadando na superfície, mas ninguém compreende, né? Efetivamente o que é, porque esse é um risco que se corre também. Porque se a informação não é bem clara sobre a proposta macro, no sentido, as pessoas vão querer CIDs para trocar por outras moedas. Então, é legal ter isso em conta, sabe? De quando essa informação for circular, assim, esses documentos, de que tenha uma parte da informação que diga respeito a exatamente qual é a proposta, para que se está criando, que não é uma moeda por outra, para que não se incorra nesse mesmo erro, você entendeu? Que a lei do tempo, fica todo mundo achando que é oráculo, leitura de onda encantada, e não é isso. Né? Fala de um desvio de norma de biorritmo biosférico. Então, assim, agora é um trabalhão para fazer todo mundo entender de novo, entendeu? Então, assim, só uma dica, né, que me veio, eu senti de compartilhar agora no momento, assim, para a gente, enfim. Porque tem um propósito que vai muito além disso, né? Pelo que eu entendo. Eu acho que assim, a maior diferença mesmo, que é isso que a Flávia está trazendo, é que não é só uma moeda, né? O CIDS não é só uma moeda, ele é um sistema
financeiro novo para o planeta, que é regenerativo. Então, a ideia é que você entra numa sociedade nova na prática, né? Por isso que é um passaporte que você entra. Então, lá você vai começar como visitante. Chegou agora, o que é isso, né? Aí você recebeu um pouquinho de moedas e você tem o seu passaporte, tem o seu cadastro ali, a sua chave, a sua senha, tal. E aí, conforme você vai navegando ali, vai aprendendo, vai fazendo alguns passos nesse jogo, você vai evoluindo para residente, que é a pessoa que agora já tudo bem, já posso morar, já posso ter um endereço ali e tal. E depois cidadão, né? Então, esse é o jogo principal, essa assim, a dinâmica principal, né? E qual que é a vantagem de se tornar cidadão? É que o cidadão ganha votos, ele pode votar. E o residente em diante pode colocar propostas, que essas propostas que a gente está falando, são propostas para receber dinheiro, para receber seeds da comunidade. Quem que vai te dar esses seeds? É algum banco? Não, não é. São os próprios cidadãos que votam para onde vai os seeds. Então, isso que é a grande inovação. A gente está criando um sistema financeiro novo que inclui uma democracia nova dentro da gestão financeira. Então, e essa democracia não é só para a gestão financeira, é para a gestão da constituição dos CIDs. E existe uma constituição, existem regras desse jogo, né, que podem ser mudadas pelos cidadãos. Existe um processo que chama referendo, que você pode fazer uma proposta para mudar a Constituição. Ou seja, é um sistema novo planetário de democracia digital usando o blockchain. Isso é o CIDS, na verdade, o real, né? Muita gente vem atraída só pela moeda, porque as moedas todas, as criptomoedas estão valorizando, fala, eu quero comprar uma. Olha, o CIDS é legal porque é verde. Mas isso é que é legal também, né, Júlio? Entender Exato. Que se você está interessado em moedas e quer fazer um investimento em moedas, mas botar num ecossistema que é saudável para o mundo e para as pessoas, você pode fazer só isso também. Pode ir lá, comprar CIDs e deixar os CIDs lá só para investir mesmo em algum negócio e num negócio que está valorizando uma economia que prospera com o mundo e com as pessoas. Então, essa é a jogada. A gente não precisa entender todo o ecossistema, participar de todo o ecossistema. A gente pode encontrar o nosse lugar ali, né? E uma das ideias aqui para esse evento era da gente ou dar uma olhada nas propostas que há, ou a gente construir uma proposta em conjunto. Também tinha ideia de trazer aí oferta e procura. Agora, o meu entendimento, a minha leitura, assim, é que a gente está bastante quente no sentido de propostas. Há um interesse comum aqui nas propostas, e eu também tenho a sensação de que a gente não está precisando de novas propostas. Na verdade, tem muitas ideias aqui. O que a gente precisa é de liderança, no sentido de a gente, eu, ou a Ana, ou a Flávia, ou o Júlio, ou seja quem for, começar a criar uma proposta, começar e tal. E a segunda coisa que a gente também precisa é de partilha, porque a Flávia tem uma proposta que eu não sabia, a Ana tem uma proposta que eu não sabia. Eu também comecei a escrever uma proposta e também não partilhei com vocês. Então, a gente precisa, olha, é a minha opinião, minha sugestão. Bota num Google Docs, manda lá no Telegram para a galera. Galera, olha, comecei a criar isso aqui, mexam aí, deem opinião. Galera, terça-feira vou estar online das 7 às 8, se alguém quiser co-criar comigo sobre essa proposta. E assim, a gente vai partindo desse lugar de interesse comum, né? Olha o Júlio. O Júlio está mostrando ali onde é que vocês podem fazer isso já. Então, esse negócio aqui que eu queria mostrar rapidinho, que é a parte do que a gente queria trazer hoje, é uma ferramenta de comunidade, tá? Que, assim, a gente pode experimentar usar. Aqui todo mundo é livre, pode fazer o que quiser. Se vocês acharem uma droga, ninguém precisa usar. Mas a gente achou interessante. É como se fosse um Mighty Networks, daqueles de rede, de comunidade, né? Só que o legal é que você tem discussões aqui que são mais, bom, ainda não, né? Mas pode ter, que são discussões mais interessantes do que o Telegram, porque elas não se perdem, né? O Telegram, você põe alguma coisa lá,
2 dias depois, já era, subiu aquilo lá, ninguém sabe, acabou, já passou, foi engolido pela história, né? Aqui não, então você tem as discussões, e aí você pode chegar e falar assim, pô, essa discussão tá legal, me interessa, você clica no setinha para cima aqui, e ela vai subindo, ela fica em cima, ela não vai ser perdida, né? E aí, além de discussões, você pode criar aqui o quê? Eventos, a gente pode se organizar e criar eventos, que é super legal, e ter tudo isso num lugar só. Ofertas e procuras, eu ofereço tal coisa, eu preciso de tal coisa, eu posso pagar em seeds, ou então não, eu só preciso de uma ajuda para criar alguma coisa, fazer alguma coisa. Recurso, tipo, olha, eu tenho aqui uma bicicleta, ou tenho uma sala do Zoom que está disponível, se alguém quiser usar, tal. Qualquer tipo de recurso você pode oferecer aqui e deixar ele disponível para a nossa rede. E projeto, né, que a gente pode colocar, então, esses projetos que são propostos. O projeto é legal que você pode, qualquer um pode clicar e se juntar ao projeto, né? Falar assim, ó, então hoje, por exemplo, aqui tem eu e o João nesse projeto. Então, outras pessoas podem entrar aqui, e aí aqui você pode comentar, falar assim, olha, tal coisa está acontecendo, tal, nananã. Então, não é ainda uma gestão completa de projetos, tá? Isso daqui está em evolução, mas você pode colocar uma descrição, projeto, exemplo, para a criação da proposta X, né? E aí aqui a gente pode colocar tópicos. Então, poderia ter um tópico que seria campanha. E aí, pronto, tem esse tópico. Beleza. E aí aqui a gente tem um prazo. Dá para colocar um prazo que eu quero terminar até agosto, sei lá. Dá para colocar a localização, fotos, etc., anexos, né? Então, é bacana isso daqui, entendeu? E aí as pessoas podem entrar e eu posso dizer se o projeto continua ativo, se está inativo, se já foi completo, né? Se já terminou. E aí os projetos aparecem na lista de projetos. Você clica aqui em projetos, você vê só os projetos que estão rolando, que podem ser as nossas propostas, né? E você pode ver tudo isso daqui no mapa. Se tiver coisa no mapa, você vai conseguir ver aqui onde que as pessoas estão, onde que os projetos estão, não tem nada ainda. Eventos, então a gente teve aqui um evento que eu criei de teste. Por enquanto a gente está usando para testar isso daqui, mas a gente pode usar para valer. Ele tem aplicativo de celular também, ó. Ó, que a Ana já até criou. Olha aí, tá vendo? Então, aí a gente pode saber quem que está atuando no quê. E aí a gente tem uma visibilidade bacana, dá para a gente ver como lista também, ó, que legal. Ou como cards, né? Então fica esse E se convite. você manda convites, por exemplo, você pode mandar convite para nós que estamos aqui, para que a gente entre aí no Seeds? Eu mandei o link aí no chat. Você pode entrar no link. Aí vai pedir para criar um cadastro, que pode ser com a conta do Google ou do Facebook. E aí você vai entrar lá. É esse link aqui. Aí eu entro com a minha, fico lá na minha conta própria, eu já vou entrar dentro do Seeds, no Willow, entende a minha pergunta? O Willow é uma coisa separada, ele não é parte do Seeds, ele é uma ferramenta Eu separada. sei, mas não é como o Guilherme faz na Mighty, por exemplo, que ele tem lá Value Builders na Mighty. Essa é a minha Esse pergunta. daqui vai ser esse link já cai dentro da Seeds Brasil, que é um grupo da Isso que eu Mighty, queria saber. entendeu? Já é o nosso Isso, grupo. Essa. Esse já cai Tá, direto. então tá. E legal Não que é dá para uma criar conta individual. Não é uma conta individual. Eu abro um perfil no Willow e depois eu posso acessar vários grupos ou eu só vou acessar esse? Não, você pode acessar vários também. Além desse nosso, você pode buscar na rede global do Hilo e achar outros do seu interesse também. Mas quando você entra por esse link, você já cai na nossa. Então não se perde, né? Só se você quiser se perder, aí você se perde. Aí, Júlio, eu entendo que nesse momento que a gente está apresentando essa ideia de se conectar aí pelo Willow, seria interessante dar uma limpa lá também, tirar os exemplos, projeto exemplo e tal, para a gente tentar começar a usar para valer, né? Sim. Mas eu acho que é importante isso daí que a gente está... Eu acho super saudável esse movimento que a gente está tendo dentro dessa comunidade aqui, Seeds Brasil, que é
a gente está criando ferramentas à medida que a gente precisa. A gente não vai chegar aqui com, temos isso, temos aquilo. Agora que a gente começa a ter propostas e tal, aí o ILO faz sentido, né? E aí a gente começa a utilizar a tecnologia que realmente condiz com o nosso tamanho, né? Condiz com aquilo que a gente tem agora. Bom, a gente temos mais 15 minutos. Como é que a gente podia conduzir aí? Você tem alguma proposta, Júlio, sobre o que a gente tinha pensado para essa sessão? Eu acho que a gente super passou por todos os assuntos, né? Acho que é isso. Se a gente se dispuser a criar, cada um, pelo menos criar uma oferta, alguma coisa que você tem para oferecer, sabe? Tipo, sempre tem alguma coisa. Pode ser, sei lá, aula de violão, pode ser, vamos fazer me ofereço para fazer 30 minutos de conversa aí na pandemia. A gente precisa de seres humanos para conversar, sabe? Só de ter. Então, assim, oferece alguma coisa você pode pedir alguma coisa em seeds, só para a gente brincar de trocar seeds, entendeu? Entre a gente e começar a fazer fluir a moeda, entendeu? Então, sei lá, eu faço um origami aqui, vou cobrar 10 seeds. Mas aí a gente precisa fomentar a galera, essa cadeia, né, Júlio? Tipo, eu entendo que agora a maioria do pessoal nem tem seeds. Daí eu vou lá e falo, ofereço uma aula de violão por 100 seeds. Aí o pessoal fala, não tenho 100 seeds. Então a gente precisa girar esse fluxo. A gente precisa trazer seeds para cá, distribuir para poder brincar disso, eu acho. Sim, mas aí a gente pode fazer um combinado aqui entre a gente, que a gente pode colocar uns valores meio baixinhos por enquanto, e também se alguém quiser o negócio e não tiver o seeds, fala assim, eu quero, mas eu não tenho, tudo bem? Tudo bem, a gente vai brincando mesmo assim, então, mas aí na medida, por exemplo, se alguém quiser alguma coisa minha e não tiver seeds, eu posso até dar os seeds para a pessoa falar, pronto, está aqui, então, eu tenho mais seeds, então, super top a gente começar a distribuir mais entre a gente para a gente poder brincar também, entendeu? Eu acabei até entrando numas de vender seeds, eu estava com quase 20 mil seeds, aí eu vendi quase tudo, fui vendendo, o pessoal foi querendo, falei, caramba, estou com pouco agora, né? Mas eu posso receber parte do meu salário da Haifa em seeds, então eu vou, no próximo ciclo eu já vou comprar mais, né? Mas assim, então eu posso ser um distribuidor de seeds aí para quem quiser também, né? Então, como eu tenho mais acesso, porque comprar via cartão de crédito pelo site dos seeds, no cartão do Brasil é muito chato de comprar, né? Então, a outra opção mesmo é entrar no grupo do Telegram do Seed Swap e comprar por lá. As pessoas são bem acolhedoras lá, é bem tranquilo, você fala, eu quero comprar tal, é bem fácil, né? Só tem que falar inglês, né? Mas assim, ou então falar comigo, eu posso dar um jeito de conseguir também. Eu também posso ajudar, se for preciso. Eu tenho conta no Brasil e também tenho conta aqui na Europa, então, tipo, eu posso receber a grana no Brasil e daí comprar de alguém no Seed Swap depois. Então, só para ajudar, né? Se alguém não está muito confortável de falar inglês ou está complicado, pede ajuda. Eu acho que a gente já criou um canal ali, que é o Telegram, onde a gente está, como diz a Diana, dando a mão para tentar caminhar junto. A gente está tentando Todos falar nós de estamos tudo lá no ali. Telegram, todos nós que estamos aqui estamos lá. Sim, mas como você estava falando, eu também não estou dando conta dos... Então... Eu acho que é até uma coisa que é bom a gente cuidar, assim, de saber. Eu valorizo muito as ligações também, porque eu acho que é um momento que a gente pode ter uma conexão maior, né, entre todos. Sim. E não se perder tanto em mensagem. Mas sobre isso de quem não tem seeds ainda, eu acho que esse raio pode ser também uma maneira de conseguir, né? Por exemplo, a Flávia pode oferecer meia hora, 1 hora de explicação sobre o tempo, sobre uma consultoria, alguma coisa, bota o preço lá, interessa alguém e já ganhou um seeds, entendeu? Uhum. E também acho legal essa ideia de botar coisas de valor bem baixinho para poder ir brincando, assim, que nem acho que foi o Ed, né, que deu a ideia, manda um seeds de aniversário, porque essa brincadeira toda é legal, né? E aí acho que pode ter as duas coisas simbólicas e coisas que alguém fala, não, eu realmente quero ganhar seeds, aí vou botar o meu negocinho aí, aula de violão, alguma coisa. Aí, Flávia, você tocou desculpa, Diana, você tocou num outro ponto aí,
só para lembrar e também dar a saber quem não sabe, a ideia é que a gente tenha eventos como esse daqui, no mínimo mensal, que isso seja um pulso mensal, talvez para ficar mais fácil de memorizar, que seja, por exemplo, a primeira segunda-feira do mês. E aí a gente vai saber, ok, toda primeira segunda-feira do mês a gente vai ter um evento de anfitriação, e que não é necessariamente eu ou o Júlio que vamos facilitar, pode ser qualquer pessoa, mas a gente está cuidando desse pulso. E aí a ideia é que as outras segunda-feiras, que não é evento de anfitriação, é mais evento da rede Seeds mesmo, que a gente faz uma chamada ali no Telegram. Então, a ideia realmente é toda segunda-feira, às 5 da tarde, né, Júlio? A gente o fazer pulso interno. Isso, o nosso pulso interno, fazer uma chamada ali no grupo mesmo do Telegram e a gente trocar uma ideia. E aí, talvez, esse vai ser um momento onde a gente vai poder amadurecer as propostas, enfim, né? Vai poder fazer o que for pertinente, dar uma sincronizada. A gente sentiu isso, né, de fazer um pulso interno com as pessoas que já estão na rede toda semana, para a gente trocar sobre assuntos, tirar dúvida, propor, falar desses projetos que estão rolando. A tradução lá rolou, está andando, como é que está? Ou então, estou aqui com um projeto da Lei do Tempo, a gente está querendo tal coisa. Então, a gente usar esse momento para se fortalecer enquanto comunidade, e aí esse momento mensal, esse pulso é um pulso externo, que é para a gente abrir e trazer pessoas novas, né? Então, hoje é um desses pulsos de trazer pessoas novas. A gente divulga nas nossas redes, chama todo mundo e tal, e vem quem puder vir. Então, a gente sentiu que desse jeito aí fica legal, porque a gente mantém uma coesão, assim, um ritmo temporal também que é legal. E aí eu vou me comprometer a fazer uma coisa no Hyla, eu vou colocar uma oferta de seeds para quem quiser fazer convite. Então, se você quiser fazer convite, eu posso, por exemplo, dar 50 seeds para cada pessoa que quiser fazer um convite. Tá? Eu quero fazer um convite para uma pessoa. Vai lá e pede, e aí eu faço essa... Então, quer dizer, a gente pode fazer ofertas e a gente pode fazer necessidades. Pode chegar lá e falar, olha, eu estou precisando aqui de 500 seeds, porque eu quero fazer aula de violão com a Ana, porque ela dá aula de violão e eu não tenho seeds, entendeu? Você põe lá e... Entendeu? Sei lá, dá para a gente fazer essas trocas. Então, e aí também pode ter recursos, ou seja, a gente vai criando uma espécie de gift economy aí mediada pelos seeds, né? Que não é bem gift, mas é quase gift. A gente se ajuda, né? E é isso. Meu sonho está se materializando, porque eu falava para o Júlio que eu queria dar aula da Lei do Tempo e receber em seeds. Olha aí. Eu vou colocar ali uma proposta, quem quiser aprender um pouquinho, a gente pode Fantástico. fazer. E ó, que a Flávia manja, hein? Para conhecer E vou pôr o projeto lá para vocês verem. Assim que a galera tiver, vou tratar já de entrar, e aí vocês deem uma olhada, e vocês puderem colaborar, aí a gente agradece. Isso aí. E manda lá no Telegram, talvez diz um dia, um horário, olha, estou disponível hoje, tal hora, para conversar, se alguém quiser conversar comigo sobre a proposta. Acho que é uma boa maneira de trazer a atenção, assim, um pouco. Então, mas a proposta eu jogo ela lá no Telegram antes da gente submeter? É isso que está me falando? Eu dei a ideia de você disse que ia pôr no Hilo. Aí eu falei, põe lá no Hilo e partilha com a gente no Telegram. Também. Você pode colocar o link, né? Você pode colocar o arquivo anexo no Hilo, e aí o link do projeto você pode mandar no Telegram. Falar assim, gente, eu já cadastrei a proposta lá no Telegram. Você manda o link. Aí as pessoas podem clicar no Telegram e já entrar no projeto, quem tiver interesse em ajudar e tal. Então fica uma forma... Porque o Telegram é muito aéreo, né? E o Hilo pode servir para consolidar mais as coisas, né? As discussões e ajudar a gente a não se perder tanto. Porque é muito fácil ali a coisa escalar para 100, 200 mensagens por dia, que ninguém tem condição de ficar lendo, né? Às vezes. Tá. Posso dar uma ideia, solicitar, enfim, a vocês que já estão bem familiarizados aí com o SEEDS, não querem vender uma mentoria de SEEDS iniciante? Tipo, por 5 seeds, eu te explico como funciona. Eu acabei de botar isso aí, só que de graça. Olha aí. Não sei se deu certo. Eu escrevi papo de meia hora, mas é a única coisa que está escrito, eu não consegui evoluir disso.
Eu também ofereço um papo Mas de é meia isso. hora desse tipo aí para contar um pouco mais, explicar isso daí. Eu estava com essa intenção aí, vai custar 0 seeds, tá? Aliás, pode ser que acabe até ganhando seeds. Oferece seeds. Olha aí, você paga para aprender, adoro. O seeds ele tem uma proposta que a gente chama melhor do que de graça. A gente oferece coisas, em vez de você pagar, você recebe para fazer, às vezes, entendeu? Tipo esse curso do Tools que a gente falou, do Tools for Regenerative Renaissance, você pagava 1.500 seeds para entrar e ganhava 15 mil na saída, entendeu? Então, porque o seeds é um modelo econômico que a gente trabalha. Bom, eu já vou entrar no blá blá blá, não vou porque faltam 5 minutos e a gente quer fazer checkout. Então, se vocês quiserem saber mais o que é o seeds, o modelo melhor do que de graça, contratem a minha consultoria de 30 minutos gratuita que você ainda ganha. E essa mentoria, essas coisas todas eu consigo acessar pelo Hilo? A gente vai essas ofertas? A gente está se propondo a colocar lá. Tá. Bom, Beleza, obrigada. pessoal, vou convidar Adorei. vocês para a gente fazer um check-out aqui rapidão. Uma Pode palavra começar. ou duas, como quiser. Pode ser assim, ó. A gente falou o que a gente vinha trazer de semente, né? A gente pode falar agora o que a gente colheu. Então, talvez pode começar quem tem que sair primeiro, talvez o Sidney aí, por exemplo. Vamos lá, gente. Eu estou saindo aqui rapidinho, porque eu tenho minha aula. Então, foi incrível esse encontro hoje, né? Assim, colhi muitas sementes dessa nossa reunião aqui. E estou assim super dentro de tudo que vocês estão colocando, tudo que a gente está compartilhando aqui para colaborar, né, com todo esse processo, porque assim, desde que eu li a primeira vez, eu senti ele pulsar no meu coração, que eu senti essa coisa do sistema mesmo que evolui, diz que a Ana falou, todo mundo de mão dada juntos, né, apoiando um ao outro, confiando um no outro, fazendo crescer essa rede global, né, para fortalecer nossas ações locais. Então é isso. Vou lá e a gente continua conversando. Beijo vocês. Obrigado. Tchau, tchau, Sidney. Valeu, Sidney. Tchau, tchau. Quem quer colher? Então, eu vou colher do Sidney. E eu próprio colhi hoje muito conhecimento, muita colaboração, muito aprendizado e muita perspectiva. E eu vou dividir a minha colheita com a Flávia. Bom, eu colhi frutos. Frutos, recompensas, né? Amigos, assim, alegrias, porque eu acho que nesse momento que mais a gente precisa é disso, né? De nos fortalecermos. Assim que um beijo e um abraço bem apertado em cada um, mesmo que teletransportado, e muita gratidão. E com quem você partilha essa colheita? Com a Diana. Obrigada, Flávia. Eu tô colhendo suculenta, que é recheadinha, e ela é fractal, ela encosta, já vai dando mais, vai dando mais. Eu senti esse movimento aqui hoje, e eu compartilho com a senhorita Ana. Amo, aceito muito suas suculentas, Jana. Eu colhi aqui hoje alegrias e carinho nessa comunidade linda. E eu compartilho esses frutos com a Thaísa. Eu colhi aqui hoje sabedorias, saio com muita gratidão de ter estado aqui hoje. Eu acho que é um grande momento. A gente não sabe o que pode vir, né, a partir disso que a gente está co-criando. Talvez daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e ver que essas pequenas reuniões foram algo muito grandioso, né? Que agora parece só a gente aqui, né, trocando ideias. E eu sinto que é algo muito grandioso, assim, que a CIDS é um projeto humanitário, assim, único, assim, nascendo, né, para o planeta. E, enfim, gente, é muita alegria, muita gratidão. Eu passo para a Diviana. Obrigada. Gente, assim, ó, não sei nem se eu tô na reunião que eu deveria estar, porque entendi que vocês estão bem inteirados.
Mas, como nada é por acaso, como eu falei, eu não acompanho o Telegram e eu vi essa reunião e eu quero participar, mesmo que chegue atrasada, porque o que eu colhi, o que eu vim buscar, eu colhi, que é conexão com pessoas que pensam parecido comigo. Então, só para que vocês entendam um pouquinho, eu estou estudando, estou fazendo uma especialização em educação financeira e eu amo sustentabilidade. Então, quando eu vi o assunto, eu falei, nossa, que incrível, fecha exatamente com o que eu penso, mas eu não tinha pensado numa criptomoeda sustentável, né, verde. E eu achei sensacional. Então, eu me coloco à disposição, embora eu esteja com tempo reduzido, eu quero super manter essa conexão com vocês. Acho que esse foi o meu maior ganho hoje, de saber que tem gente disponível a me ensinar, que eu estava perdida e eu acho que hoje eu consigo ver uma luzinha no fundo, no final do túnel. Então, muito obrigada pela recepção e pela oportunidade mesmo. Então, acho que o que eu colhi foram trevos de 4 folhas. E eu passo aí, acho que o Júlio, que não falou? Júlio. Sou eu. Ai, que legal. Adoro trevos de 4 folhas, também quero colher. Eu colhi muitas coisas lindas hoje. Nossa, sorrisos, colhi inspiração, colhi abundância e vontade. E assim, essa percepção de que é um caminho que é muito abundante, muito frutífero, assim. A gente pode seguir por esse caminho, não precisa ficar naquele modelo que drena tanto a gente, né? Então é muito gostoso ver outras pessoas também vendo essa facilidade e vindo junto, assim. E, adorei. E estamos juntos. Estou muito feliz. Gratidão. Isso aí. Pessoal, gratidão pela presença. E aí, deixar só uma reflexão da permacultura, que a gente não precisa convencer ninguém, né, do que a gente está fazendo, porque é bonito pra caralho. A galera vai ver e vai se apaixonar. Não se preocupem. Só continuem fazendo o que vocês estão fazendo, que já é o suficiente. Então, pessoal, muito obrigado. A gente se vê. Tchau, até. Tchau, tchau. Boa semana para todo mundo aí. Tchau, gente. Boa semana. Diana, vou te procurar. Tá. Tchau, gente. Prazer. Até logo. Tchau, obrigada. Gratidão. Gratidão.